Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, me chamo Mayara e estou eu aqui novamente, retornando para gravar aqui vídeos aqui para o canal. E hoje é um vídeo muito importante, pessoal. Hoje eu quero dividir com vocês como é que eu estou um ano após eu ter postado o primeiro vídeo, falando sobre a minha situação, a situação que eu enfrentava, de crise de ansiedade, pânico. Então, pessoal, antes de começar, como vocês já sabem de costume, eu gosto sempre de começar os meus testemunhos, os meus vídeos, lendo um trechinho da palavra. E uma palavra que eu me identifiquei muito assim com o que eu vou falar é essa palavra que está no Salmos, livro de Salmos, capítulo 33, a partir do versículo 14, onde diz assim a palavra do Senhor: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar vivos na fome. Bom, pessoal, vamos ler só até aqui, para não ficar comprida a palavra, para o vídeo não ficar muito comprido. Então, essa palavra ela tá bem clara, Ela diz que os olhos do Senhor ele está sobre nós. Sobre quem? Sobre os que o temem, sobre os que confiam no Senhor, sobre os que buscam obedecer a palavra do Senhor, sobre aqueles que creem que o Filho de Deus existe, que Deus existe. Então, os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, os olhos do Senhor estão sobre nós para quê? Para nos livrar, para nos proteger da morte na fome. Ou seja, a palavra ela deixa bem clara que Deus ele nos protege da morte, ele livra a nossa alma da morte, dos que confiam no Senhor. Porém, ele nos livra na fome. Ou seja, o Senhor não vai impedir que nós passemos por situações difíceis. No caso aqui, a palavra usou a palavra fome. Ou seja, usando essa palavra, nós podemos entender que Deus ele não vai nos livrar de passar por certas provações, por certas dificuldades. Deus não vai nos impedir de passar fome, de passar na fome, mas ele vai nos livrar na hora da fome. Ou seja, ele vai nos livrar na hora da aflição, ele vai nos livrar na hora da tribulação. O Senhor vai estar conosco. Os que confiam no Senhor não ficam desamparados, o salmista diz. Ele renova as suas forças, ele sobe como águias. Essa é a palavra do Senhor que o Senhor tem ministrado aqui através desse tema, que eu vim falar. Então, pessoal, hoje eu vou relatar aqui um pouquinho para vocês como é que eu estou, Um ano após eu ter postado o primeiro vídeo de crise de ansiedade, de pânico, Então, eu quero começar falando para vocês que quando eu postei o primeiro vídeo, eu já estava bem melhor, Eu não estava naquela crise tão severa de ansiedade e de pânico. O auge, o ápice já tinha passado, Eu já estava bem melhor, graças a Deus. E essa melhora, pessoal, ela não foi de forma repentina. Eu não dormi mal e no outro dia acordei bem. Não, ela foi um processo, Foi um processo lento até. Eu lembro que quando eu percebi que eu estava bem, uma vez eu lembro que eu acordei de manhã e eu acho que já tinha acontecido alguns dias antes, mas eu ainda não tinha percebido. Então eu parei para pensar, eu estava na cozinha, eu parei para pensar e eu disse, nossa, eu tô me sentindo bem, eu não tô mais me sentindo angustiada, eu não tô mais me sentindo com medo. Eu fui percebendo, sabe, que eu estava mudando, que eu estava melhorando. E é interessante eu explicar para vocês que eu estava tomando medicação, Eu estava tomando a medicação prescrita, pelo psiquiatra, que estava me acompanhando. E esse psiquiatra, ele teve que se mudar da cidade, ele foi embora. Então, ele deixou uma recomendação para mim. Ele falou, olha, Mayara, não pare de tomar a medicação repentinamente.
você tome, faça o tratamento aqui que eu tô lhe passando, e quando chegar a determinada data, você procura um outro profissional para que ele possa entrar com o processo de desmame da medicação, né? Porque são medicações fortes, medicações controladas. Ele me explicou que eu não poderia parar repentinamente de tomar, porque eu até estaria melhor, mas o meu organismo, ele rebaixaria de novo, ele entraria nos processos de novo e poderia até ser pior. Então, pessoal, eu usei determinado tempo e quando eu já estava me sentindo bem mesmo, eu comecei o processo de desmame. O que eu percebi foi que, assim, eu continuava com medo, continuava ansiosa, o organismo ansioso, mas as crises mesmo de pânico, elas não aconteciam mais, né? Aquela crise mesmo do corpo começar a tremer, das mãos começar a tremer, a suar muito, do medo excessivo, né? Coração acelerar, ir lá para as alturas, a insônia. Gente, assim, a minha insônia era o que mais me. É até engraçado de falar. Era o que mais me tirava o sono, era a insônia. Me preocupava muito o fator da insônia, porque olha, eu sou uma pessoa de dormir muito. Se tu deixar, eu deito 8 horas da noite e acordo no outro dia, 8 horas da manhã. Então, tipo, menina, se deixar, eu durmo demais. Então, como eu não tava dormindo bem, eu não dormia à noite, aquilo ali me deixava muito mal. No outro dia eu tava super ansiosa, estressada, era muito mal. Então, o que aconteceu? Eu comecei a tomar chá à noite, à tarde e à noite antes de dormir. Eu tomava o chá de camomila, que era um chá que eu conseguia tomar, porque não era ruim, né? Eu conseguia tomar. E eu percebi que conforme eu fui tomando chá, conforme eu fui incluindo ele ali na minha rotina, o meu sono melhorou. Eu comecei a dormir melhor, eu comecei a dormir mais relaxada. Também, gente, não foi aquela coisa pra puff, não foi um sonífero também não, né? Foi aos poucos, né? Eu tomava uma xícara, às 5 horas da tarde, eu tomava uma xícara cheia de chá de camomila, com um biscoitinho doce e só uma observação. Eu tomava o chá de camomila sem açúcar, eu não colocava o açúcar. E a camomila que eu tomava também era a camomila mesmo, a florzinha ressecada, né? Não era aquela camomila de caixinha. Eu acho que deve ser a mesma coisa, mas pelo menos ela era mais natural. Então eu fui percebendo que eu fui melhorando, que eu fui conseguindo dormir melhor. Bom, pessoal, voltando aqui, porque o meu celular parou de gravar, porque a memória deu cheia, tive que apagar as coisas. Então, voltando aqui, né, pra continuar o vídeo. Então, foi quando eu percebi que eu fui melhorando. E existem algumas coisas, assim, na crise de ansiedade, na crise de pânico, que são chamadas de gatilho, né? Que é aquela chavinha, assim, que roda e que te traz a ter uma crise. E existe também a crise, eu esqueci agora aqui o nome da palavra, mas é quando as crises elas vêm sem motivo, sem essa chave de gatilho, sabe? Sem precisar essa chave ser ativada, a crise de ansiedade, de pânico, ela vem, né? Então ela toma ali o seu corpo de uma forma muito, muito bruta, muito severa. E era o que acontecia comigo, assim, sem motivo algum. Eu tinha as crises, né? Às vezes eu tava dormindo, eu acordava com crise. Às vezes eu tinha acabado de acordar pela manhã e já me vinha as crises de pânico. Então eram coisas assim, sem, entre aspas, uma motivação, né? Após, quando eu percebi que eu fui melhorando, eu comecei a perceber algumas chaves, alguns gatilhos que faziam com que eu quisesse ter uma crise de pânico, né? E entre essas chaves eu percebi, por exemplo, que notícias, né? Notícias ruins já me deixavam, né? Então eu evitava estar assistindo jornais, eu evitava estar assistindo, tá toda hora também no celular, vendo notícias ruins, porque isso eu sabia que ia gerar em mim um gatilho. Inclusive, né, eu tava até uma vez lavando louça, já tava bem, não tava tendo crise nenhuma, né, de pânico, e eu tava lavando louça. Quando o vídeo que eu tava assistindo acabou,
Então começou um vídeo de uma história de um homem que matou a esposa com tantas facadas e tal. Eu comecei a assistir, eu tava lavando louça e coloquei o vídeo lá. Eu não tava nem dando muita atenção pro vídeo, sabe? Eu tava só ouvindo. Mas aquilo ali já foi suficiente pra entrar na minha mente, no meu cérebro e me gerar ali uma crise de pânico. Então eu percebi que quando eu tava terminando de lavar a louça, tirei o vídeo. Quando eu tava terminando ali de lavar a louça, aquilo ali ficou na minha mente. Vinha toda hora na minha mente. Então o que aconteceu? Eu comecei a sentir que eu ia ter uma crise de pânico. Comecei a sentir falta nas pernas, uma frieza assim, sabe? Um suor frio, o coração acelerado. Então eu comecei a perceber, eu já tinha o controle do meu corpo, de compreender o que era a crise. Então eu comecei a perceber que eu ia ter uma crise. Então eu sentei, respirei fundo e falei pra mim mesma, né? Tentei me acalmar. Falei pra mim mesma, olha, Mayara, calma. Você tá tendo uma crise de pânico, mas vai passar. E aí eu respirei fundo, bebi água, fiquei sentada e fiquei esperando mesmo passar, porque eu já entendia que o meu organismo ia fazer passar aquilo. Mas ela foi de uma forma já bem, assim, entre aspas, leve. Ela não era mais tão forte, tão duradoura como ela era lá no começo, quando eu tava mesmo na crise forte de ansiedade. Então, a gente tem que aprender, né, a conhecer o nosso organismo, a conhecer o nosso corpo. E uma coisa que a crise de ansiedade me trouxe, eu não posso nem dizer se isso é um benefício, né? Mas o que me trouxe isso de o meu autoconhecimento, de eu me autoconhecer, de eu perceber que eu não sou nada, que eu sou falha, que eu sou pequena, e que se Deus não me socorrer, ai de mim, misericórdia. Então eu compreendi isso. Foi um tempo, já é até um assunto para outro vídeo, mas foi um tempo de tratamento de Deus na minha vida. A crise de ansiedade, a crise de pânico, ela me permitiu me conhecer melhor, saber mais quem eu sou, como lidar com essas situações. Eu espero em Deus nunca mais passar por isso. Mas eu já percebi que mesmo após um ano depois, né, existe também alguns alimentos que eu percebo que quando eu como esses alimentos me deixam mais ansiosos, como por exemplo o café. Eu já percebi que sempre que eu tomo café, na parte da tarde ou noite, pode esperar, que eu vou ficar com a arritmiazinha, eu vou ficar me sentindo ansiosa. Não é mais aquele grau extremo, mas eu percebo que tem uma mudança em mim quando acontece isso. Também as notícias ruins, vídeo ruim, principalmente com criança, gente, eu já percebi, é um gatilho forte em mim. Se eu assistir um vídeo de alguma criança, tipo, criança foi maltratada, criança foi morta. Aquele caso, né, da criança lá, do menino Henry, minha gente, fiquei mal, fiquei péssima com aquele vídeo. Eu ia dormir e ficava pensando naquela criança e, meu Deus do céu, mas o que eu posso fazer, né? Então, são certas coisas, certos gatilhos, certas situações que, se você sabe que vai lhe levar àquilo, você procura evitar. E era o que eu fazia, eu evitava, tá? Vendo notícias ruins e etc. Então, gente, é isso. Graças a Deus, hoje eu tô bem, não tô mais tendo crise de ansiedade, crise de pânico. Eu sei que vai ter algumas vezes que ela vai querer voltar, mas vai passar. Em nome de Jesus, ela não vai mais se instalar aqui. E o que eu desejo pra você é que você melhore. Eu tenho fé que logo, logo você vai estar como eu, contando testemunho, dizendo que você está bem. E o seu testemunho, a sua experiência vai servir para ajudar outras pessoas. Pessoal, eu quero pedir para vocês, por favor, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Eu tô gravando esse vídeo hoje, domingo, 11 horas da noite, porque era o único horário que eu consegui gravar. Minha rua tava tendo muito barulho, ia ficar barulho aqui no vídeo. Minhas crianças também faz barulho, fica correndo pro lado pro outro. Durante a semana eu não tenho condições de gravar vídeo, né? Porque trabalho a semana toda, vou pra igreja, vou pra faculdade, vou pra academia. Menina, haja tempo pra dar conta de tanta coisa. Então, o único dia que eu consegui gravar, já faz dias que eu venho planejando gravar esse vídeo. E até um outro vídeo aí que, inclusive, já fica aí, ó. Spoiler, o próximo vídeo, gente, assiste o próximo vídeo que eu vou soltar, que vai ser muito bom pra você. Então, pessoal, deixa o like, curte, comenta, compartilha. Eu amo responder vocês nos comentários. Na hora que eu vejo uma notificação de comentário, eu já corro pra responder logo. Porque esse é o meu objetivo, estar aqui pra ajudar vocês, viu? Beijos e até a próxima!
Just fight a little longer, my friend. It's all worth it in the end. But when you got nobody to turn to, just hold on and I'll find you. I'll find you. I'll find you. Just hold on and I'll find you. I'm hanging on by